Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Vamos dar início à nossa semana de estudos. E vamos, para ambientar a nossa amada casa, pedimos aos irmãos Cláudio e Ricardo que cantem a música do nosso mentor, Padre Germano. Olhai por nós, dai a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio e Ricardo. Vamos ler uma página aqui de abertura desse pequeno livro e grande ao mesmo tempo, né? Episódios Diários, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Vamos abrir aqui. É o item 42, saúde. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina, seguindo as diretrizes éticas do equilíbrio e da ordem, que fluem e refluem em toda parte. Respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinaria física, em face das vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade geralmente precede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Ao longo do dia, é televisão, é rádio, é na rua, é tanta coisa que a gente observa, ouve, vê e até presencia. E como a gente tem falado aqui nos últimos estudos, dessas últimas semanas, a nossa mente, o nosso pensamento comanda tudo. Então, cabe a nós vibrar sempre no positivo, respirar, mentalizar coisas boas, né? E às vezes eu falo, quando algum pensamento ruim vier à sua cabeça, troque por alguma coisa boa, por uma palavra, por uma paisagem, por uma música edificante. Resolve assim cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada,
em programação do novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria em pleno processo de libertação total. Orai e vigiai sempre, meus amigos. Vamos agora fazer a nossa prece. Querido Deus, querido Pai, Jesus, nosso amigo de todas as horas, Maria, Mãe Santíssima, de amor o tempo todo, que essa noite seja uma noite de boas vibrações, uma noite de um excelente estudo, cada um de nós possa receber a palavra no coração, deixar o coração aberto, deixar o coração livre, deixar a mente livre para receber esses ensinamentos, receber esta palavra que a nossa irmã Maria vem nos trazer, e que a gente possa ter uma noite de paz e harmonia, agradecendo também ao nosso querido mentor, Padre Germano, e toda a espiritualidade amiga que sempre protege a nossa casa. E que a espiritualidade possa amparar a nossa irmã Maria, para que ela possa ser intuída e trazer para cada um de nós aquilo que a gente precisa ouvir nesta noite. Se assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Maria, a Sigda, é um prazer tê-la aqui conosco. Você está com a palavra. Aponta para lá? Não, não. Isso, não é Peraí. aqui, não? Primeiro tem que... primeiro deixa eu entrar o seu aqui. Claro, né? Claro, né? Aí você aponta pra cá. Oi? Apagar a luz, né? Qual é? Uau, boa noite. Muito boa noite a todos, né? Sejamos todos bem-vindos aqui nesta casa, muito obrigada, né? Todos encarnados e desencarnados, né? Que assim como nós, temos sede de ouvir o Evangelho do Cristo, né? Como é bom falar de Jesus. Como é bom falar do Evangelho, né? E a gente vai caminhando devagarinho nas nossas interpretações, né? Para a gente poder um pouquinho mais, né? A cada dia entender um pouquinho mais do Evangelho. E como disse Chico, Emmanuel, que era o guia espiritual, guia espiritual de Chico, no plano espiritual, Emmanuel também estuda o Evangelho. Imagina a turma de Emmanuel, né? Imagina, Emmanuel, que um versículo, Emmanuel faz todo um texto para a gente, toda uma interpretação, e ele continua estudando, gente. Então, nós temos muitas coisas para interpretar, meditar, descobrir, né? Devagarinho a gente vai chegando lá. Meu nome é Marcília, sou lá da Casa de Miguel, alguns conhecem, né? Do Centro Espírita Miguel. Muito bom estar aqui, primeira vez que eu estou aqui. Já estou me sentindo em casa. E hoje a gente trouxe um tema do Evangelho, que está no capítulo 5 de Mateus, e em que Jesus fala dá esse famoso ensinamento, sede perfeitos. Ele falou isso no Sermão da Montanha, gente. Já ouvimos falar do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Olha, 3 capítulos de Mateus. Mateus estava lá, presenciou, foi testemunha, né? Ele foi apóstolo do Cristo, né? E foi o evangelista também. Então, para quem é fã do seriado The Chosen, quem é? Todo mundo. Eu, esperando os próximos capítulos. Mateuzinho, né? Botaram lá Mateuzinho, sempre anotando as coisas, e era assim mesmo, anotações de Mateus, que deram início aos ditos do Senhor. Isso é lindo, né? Porque quando Jesus desencarnou,
que eles tinham para estudar? O que os cristãos tinham para estudar quando se reuniam? As anotações de Mateus. Anotações, gente, era uma folha aqui, outra ali, ali. Ainda não era o evangelho. Não estava pronto o evangelho, né? Porque o primeiro evangelho a ficar pronto foi o de Marcos. Com coquetel, inauguração, autógrafo. Depois é que teve o de Mateus. Mas Mateus foi o primeiro, né, a escrever as palavras do Cristo. Então, olha lá, nosso mestre querido. Mateus disse que ele subiu a montanha e várias multidões começaram a cercá-lo e ele recitou o famoso Sermão da Montanha, onde ele reuniu todas as bases do seu ensinamento. Gandhi, conhecem Gandhi? Gandhi falou, o que ele falou sobre o Sermão da Montanha? Que poderiam jogar fora e queimar todos os livros da humanidade, mas se só se preservasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que lindo, né? Então vamos ao texto, não vou desligar tudo de novo, não. Vamos ao texto do Evangelho. Mateus, ó, capítulo 5, versículo 44. Vou ler devagarinho. Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Tudo fácil, né, gente? Não, isso é fácil. Pois, se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Jesus está querendo que a gente faça algo a mais, um plus, né? Porque nós somos o sal da terra. Aí ele disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai celestial, não é o Pai terreno, o Pai celestial é perfeito. Esse é o trecho do Evangelho que a gente vai bater um papo, estudar um pouquinho, porque quem somos nós? Só isso aqui já daria para a gente ficar 1 ano, 2 anos estudando no miudinho, né? Chamado estudo do miudinho. O Evangelho, o Novo Testamento todo, assim como o Antigo Testamento também, ele é cheio de símbolos, de metáforas, né? Então, nem sempre montanha é montanha, mão é mão, olho é olho, espada é espada. Aliás, por causa da espada, deu uma confusão na história da humanidade, né? Quando ele disse que eu não vim trazer a paz, mas a espada, isso deu uma confusão, gente. Mas é um outro estudo, né? Cruzadas, inquisições, etc. Então, é preciso, como diz Emmanuel, que a gente retire da letra o espírito. A gente precisa ler o Evangelho com os olhos da alma, com sentimento. Se a gente fizer uma leitura literal, a gente não vai entender direitinho, vai ficar confuso e vai ficar esquisito. Vamos começar pelo final? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Eu acho que Jesus cometeu algum engano aí nesse ensinamento, né? Porque ele pegou pesado. Deus é perfeito? Deus é perfeito. A gente pode alcançar essa perfeição de Deus?
Mas Jesus está falando que eu tenho que ser perfeita como Deus, gente. Então, não estou entendendo. Não, né? A gente não vai conseguir alcançar a perfeição de Deus. A gente conhece quais são... Daqui a pouco eu volto para essa tela de novo. A gente falar de Deus, a gente conhece quais são os atributos de Deus? Porque lá na Gênesis, Kardec diz que se a gente não conhecer bem quais são os atributos de Deus, a gente não vai compreender toda a obra da criação. Olha que bonito. Deus é soberanamente justo e bom. Vocês concordam? Ele é soberano. Não existe ninguém mais justo, né, do que Deus. Ele é soberano. Deus é inteligência suprema. Suprema. Não existe ninguém nem nada mais inteligente que Deus. É uma inteligência ilimitada, né? Nós somos inteligências divinas. Olha que interessante. Deus é inteligência suprema. Por que somos inteligências divinas? Porque Deus, quando nos criou, criou os espíritos, ele colocou o seu DNA em nós. Deus está dentro de nós. Está ao nosso lado, está em cima, está embaixo, está do lado. Porque o fluido cósmico, já ouviram falar? Fluido cósmico, né? Nós somos como peixes mergulhados no fluido cósmico, André Luiz fala, né? O fluido cósmico, ó, eu respiro o fluido cósmico. O meu corpo, o meu perispírito foram feitos de transformações do fluido cósmico. Por isso que eu digo que Deus está em mim. Por isso Deus é onipresente. Ele está presente em tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Não adianta eu me esconder embaixo da mesa para falar mal do meu vizinho, achando que Deus não vai ver, ninguém vai ver. Porque antigamente eu achava que para cada um de nós tinha um espírito anotando tudo que a gente falava e fazia, né? E essa fichinha era enviada para Deus, porque como é que Deus vai saber tudo o que eu faço e que eu penso? Ele está dentro de mim. Isso não é lindo? Está lá em Salmos, no Antigo Testamento, vós sois deuses. Nós também somos co-criadores, igual Cristo. O Cristo é co-criador num plano maior, né? Mas nós também somos co-criadores. Deus é todo-poderoso. Deus é eterno. Esse eterno é difícil da gente mensurar, né? Porque ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas sempre existiu, começou quando isso? Nós tivemos início, né? Deus nos criou. Somos imortais. E quem sustenta a nossa imortalidade é a eternidade de Deus. Aliás, quem sustenta tudo da gente é Deus, né? Deus sustenta o universo, gente. Vocês já perceberam o equilíbrio do nosso sistema solar? Tudo gira em torno de tudo, num equilíbrio, na conta certa. Até o eixo da Terra, que é tortinho, ele é tortinho. Se o homem quiser endireitar o eixo da Terra, não vai ter vida na Terra, vai ter maremotos, vão ter cataclismas, porque é para ele ficar assim. Porque na hora que o sol vem, bate mais sol aqui do que ali. Está tudo certo no equilíbrio. E o pensamento de Deus, através do fluido cósmico, sustenta isso tudo. E nos sustenta. Porque a gente está inserido nisso tudo, na obra da criação. Deus é imutável. Ele não vai mudar.
né? Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. Não existe outro Deus. E se a gente pudesse ser perfeito como Deus, entendendo que Jesus quis dizer isso para a gente, haveriam vários deuses, né? E daqui a 5 milhões de anos eu vou ser perfeita igual a Deus, ela vai ser perfeita igual a Deus. Então vai existir vários deuses? Não, Deus é único. Unicidade divina. E Deus é imaterial. Ele não é matéria, ele criou a matéria. Ele também não é espírito, ele é Deus. Não são três os como é que fala? Trindade, né? Deus, espírito e matéria. O pessoal está estudando direitinho, né? O que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito e Deus, né? Então, agora que a gente já entendeu, já estamos íntimos de Deus, vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque naquela época, a humanidade ainda não tinha entendido direito o que ele quis dizer com isso, né? E aí, graças a Deus, com o Consolador prometido de Jesus, né, a doutrina espírita veio nos esclarecer um monte de coisas. E aí Kardec reúne esse monte de coisas que a gente ainda não tinha entendido no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus aqui está falando de uma perfeição relativa. Como assim relativa? A quê? Relativa a mim, relativa a ela, relativa a ele. Então, dentro da minha capacidade de ser perfeita no momento, que eu espero que na próxima encarnação eu esteja melhorzinha, ainda nessa, eu tenho fé nessa. Né? A gente está aí batalhando nessa. Mas nessa, eu tenho um limite na minha capacidade de compreensão. É igual você pegar uma criança e querer explicar para ela fórmulas de química ou física. Ou falar sobre a teoria da relatividade. A criança não vai entender, não tem vocabulário, não tem maturidade. Então, dentro da minha capacidade, que está aqui, de ser perfeita, relativa à minha capacidade, Jesus quer que eu alcance. Ele quer que eu dê o meu melhor. Se eu posso chegar lá, por que eu vou amar só um pouquinho? Abraçar só um pouquinho? Perdoar de vez em quando? Né? Porque perfeição de Deus, como a gente viu, é uma perfeição absoluta. Nós não vamos alcançar essa perfeição absoluta, nem os Cristos. Porque Deus é único, é perfeito, é aquilo tudo que a gente viu. Mas ele falou isso para ele dar um parâmetro para as pessoas naquela época. Ó, assim como Deus é perfeito, vocês também têm que se esforçar para ser perfeitos. E Jesus sabe das nossas dificuldades, né? Sabe dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos limites, daquilo que eu ainda não compreendo. Mas ele sabe também que hoje a gente consegue muito mais do que a gente possa imaginar. Quantas pessoas falam, né? A gente escuta falar, e nós já falamos também muitas vezes, né? Ah, eu não sou Jesus, né?
Já ouviram isso? Quando alguém fala assim, pô, você precisa tratar melhor, não sei o que, perdoar, fazer isso e aquilo. Ah, eu não sou Jesus. Tá bom, você não é Jesus e ainda vai levar um tempinho para ser, para ser um Cristo, né? Ser um espírito puro que está lá no topo da escala. Mas eu posso me esforçar para ser como Jesus, por que não? Por que eu não posso? Não está lá tá no livro dos Espíritos, né? Pergunta 625. Quem é o nosso modelo e guia da humanidade? A quem Deus nos entregou, né, como modelo e guia para servir para a humanidade? E os Espíritos responderam: vede Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Ele veio, falou, amou, sentiu, exemplificou, perdoou. E é o nosso modelo e guia. Por que ele é modelo? O que é uma coisa que é modelo? Né? Quando eu vou na costureira, eu levo uma roupa e falo assim, ó, vou deixar esse modelo aqui com você, faz uma roupa igualzinha a essa. Ele é nosso modelo, gente. A quem que a gente vai querer imitar? Vai querer ser igual? Vai querer copiar? Se a gente vai conseguir ou não, é outra história. É outra história. Mas não se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar? Gente, todo dia eu me deparo, às vezes, com os mesmos erros. Eu fico assim, eu não acredito que eu errei de novo nisso aqui. Isso aí. Aí eu respiro e falo assim, levanta, calma, vai de novo. Principalmente no quesito paciência. Eu preciso fazer um intensivão assim. Todos nós estamos assim, né? Um está melhor no orgulho, outro está melhor na vaidade, outro está melhor na paciência. Cada um sabe o que precisa se melhorar mais, né? Na sua reforma íntima. E Jesus é modelo e é guia também, por quê? O que um guia faz? Guia. O guia guia. Ensina o caminho. Por quê? Ele já conhece o caminho. Ele já conhece o caminho. Ele passou como nós. Deus não criou todos os espíritos iguais da mesma forma, simples e ignorantes. A gente não tem todo aquele estudo do princípio inteligente, né? Começa estagiando nos reinos minerais, vegetais, animais, aí ganha individualidade, ganha livre-arbítrio, consciência, entra no reino hominal, né? Jesus percorreu e passou por isso tudo que a gente passa. Por isso ele nos conhece tão bem. Por isso ele conhece o caminho. Lá no Consolador ou A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Jesus foi uma exceção em termos assim, no seu processo evolutivo, porque ele seguiu em linha reta. A evolução dele se deu em linha reta. O que isso quer dizer? Ele cometeu menos equívocos. É um espírito que se destacou, que evoluiu em linha reta. A Marcília aqui não, escolheu vários caminhos equivocados. Nessa então, né, Rose? A gente escolhe vários, aí me faz uma confusão no planejamento reencarnatório, tem que replanejar tudo, voltar com o pessoal de novo, aí vai de novo, não é assim?
Então vamos lá. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então a gente já sabe que Jesus está falando para nós da nossa perfeição relativa, aquilo que eu posso alcançar, não a perfeição de Deus, que não é alcançável. E para isso, ele se colocou como caminho. Não é? Vamos ver se eu trouxe. Olha, está lá em João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E em João também, que é o evangelho mais espiritualizado, né, que fala mais né, das características de Jesus do que ele fez, da sua biografia. Ele diz, eu sou o caminho, olha aí quem falou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não vou sair das trevas da minha consciência enquanto eu não aprender a amar. Não tem outro jeito. Mas será que é assim? Eu tô quieta no meu canto, alguém vem, pisa no meu calcanhar, me ofende, me engana, me trai, me chateia. E eu tenho que fazer das tripas coração. Para quê? Amar. Perdoar. Do momento que você perdoa aquilo, você fala para você, não, eu não quero esse saco de lixo. O saco de lixo foi uma metáfora que uma vez uma psicóloga falou para mim. Que toda vez que alguém te ofende, quando você se ofende, quer dizer, você permite que essa pessoa te ofenda, você está levando para sua casa um saco de lixo. Sabe aquele saco de lixo da pia? Que escorre aquele chorume? Você leva um, bota em casa. Aí o dia seguinte, outra pessoa te ofende. Aí, muito obrigado. Você pega outro saco de lixo. Bota... Quando você vê a sua casa mental, né, gente? Metaforicamente. A sua casa mental está cheia de saco de lixo. E você não tem paz. E você caminha nas trevas. Porque a gente dá poder ao outro de nos ofender. Agora a gente está na luta de aprender a perdoar. Mas sabe qual vai ser o top mesmo? Classe 1. A gente vai chegar a um estágio que a gente não vai... O ideal é não precisar mais perdoar. Ué, como assim? Você não vai me ofender, por que eu tenho que te perdoar? Vai ser legal, né, gente? Não, cara, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O Chico que falava, né? Graças a Deus eu sou o ofendido e não o ofensor. Então vai chegar uma hora que a gente não vai se ofender mais. Você vai fazer uma prece por aquela pessoa naquela hora. E não vai ter trevas. Por isso que ele é a luz do mundo. Porque ele fala para você perdoar, seja o que for. Ofensa, traição, roubo, morte, o que for. Não importa. Ele fala que você precisa perdoar. Porque isso vai te libertar. A psicologia moderna hoje fala isso, gente. É muito legal, olha, né? As correntes aí filosóficas e da psicologia, a medicina também falando isso. Que a gente fica doente porque a gente não perdoa. Junta esse saco de lixo todo aqui e vira um câncer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acho isso muito lindo.
Então, ele se colocou como caminho para a gente poder ser perfeito como ele estava falando para a gente ser. E tem que ser, né? Porque se a gente não tiver Jesus como modelo e guia, como é que a gente vai se melhorar? Como? Muitos passaram pela terra, né? Muitos missionários, muitos embaixadores do Cristo, né? Antes do Cristo, pós-Cristo, Francisco de Assis, né? De outras religiões, Gandhi, Sócrates. Muitos vieram, deram seus recados e suas mensagens, né? Mas é através dele, do que ele ensinou, que a gente precisa focar a nossa vida, para a gente sair dessas trevas. Então, isso que Jesus fala... Peraí. Ele está nos convidando. É um convite do nosso amigo, do nosso irmão maior, Jesus. Fala, fulano, seja perfeito. Seja perfeito como vosso Pai Celestial. Não é o Pai terreno, não. É o Pai Celestial. É perfeito. Então, quando ele nos faz esse convite, o objetivo dele é que a gente chegue até Deus. É possível a gente chegar até Deus? Claro. Começa que ele já está dentro de nós e nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, né? Mas esse caminho de perfeição até Deus é um caminho em que a gente só chega quando a gente inicia esse processo de purificação da nossa alma. Purificação. Jesus é o quê? Espírito puro, né? A gente vai ter que passar por todas aquelas escalas, todas aquelas ordens da escala espírita, se livrar de todas as nossas problemáticas, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, nesse processo de purificação. Esse processo, de purificação, é um processo que a gente precisa desenvolver o nosso intelecto e desenvolver a nossa capacidade de amar. Não adianta ser só muito inteligente. Também não adianta só amar tanto. A gente precisa evoluir com as duas asinhas da evolução, né? Asinha aqui é metafórico, tá, gente? Ninguém tem asa, não. Nem anjo, nem ninguém tem asa, não. São as asinhas que nos ajudam a alçar voo. É a asa do amor e a asa do intelectual. Por isso, as reencarnações em diversas situações, né? Ora eu venho pobre, ora eu venho rico, ora eu venho bonito, ora eu venho feio, ora eu venho negro, ora eu venho branco. Ora eu venho como um cientista para descobrir a cura de uma doença. Ora eu venho como mais humilde. Porque eu preciso desenvolver qualidades, né? Como é que você vai desenvolver o sentimento da maternidade se você não reencarna como mulher e dá à luz a uma criança e tem todas aquelas sensações, né? E ao contrário também. Por isso que a reencarnação é uma misericórdia de Deus, né? É uma oportunidade que Deus dá de colocarmos em prática a nossa evolução. E aí Jesus nos deixa esse norte, essa meta, que é Ele. Ele é o nosso guia. Bom, então a gente já entendeu o que ele falou. Sede perfeitos,
perfeição relativa, né? Ele é o caminho, ele é o guia. Mas como é que eu vou fazer isso? De que forma? Aí a gente volta Vamos voltar para o trecho evangélico. Vamos voltar agora para o início. A gente começou do final, vamos voltar para o início. Como é que a gente faz para alcançar essa perfeição relativa, cada um alcançando a sua? A primeira que eu falei que era fácil. Gente, amai os vossos inimigos. Ah, eu tô fora dessa, eu não tenho inimigo? E aí entendemos, inimigo não é aquele cara que tá com uma espada e armadura medieval, né? Que a gente, na Idade Média, a gente fazia isso, né, gente? Cortava a cabeça, né? Cortava não sei o quê, queimava tudo, roubava os bens. Quem são nossos inimigos hoje? Aquele que fala mal de mim, aquele que me magoa, aquele que traiu a minha confiança, roubou meu dinheiro, aquele que roubou meu namorado. Ah, mas eu já perdoei. Mas eu não quero mais olhar para a cara dele. Não é assim? Eu já perdoei, mas eu não tenho que olhar para a cara dele, abraçar, beijar. Lá no Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos nos ajudam. Olha como é que Jesus sabe das nossas dificuldades. Eu não vou conseguir amar uma pessoa que me enganou do mesmo jeito que eu amo uma pessoa muito querida. É química, é físico, né? É emocional. Então, como é que a gente começa a fazer isso aí? Amai os vossos inimigos. Hã? Pelo menos a gente começa não desejando o mal. Né? Vai ver só, Deus está vendo. Cara, esse Deus está vendo é fogo. Tem nada não, Deus está vendo, né? Vai, tem um poste lá na frente, e etc, né? Vamos cortar isso. Vamos desejar a essa pessoa toda a felicidade do mundo. E mais, vamos pedir, orar por ela. Vamos pedir em prece para que essa pessoa, Jesus, que essa pessoa não torne a falar essas palavras duras que ela falou para mim para outra pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa vai estar se endividando mais ainda com a providência divina. Como nós já nos endividamos no passado, não é? A gente não está aqui nesse planeta de provas e expiações, no meio desse caldeirão fervendo. No Brasil, né? Num resgate coletivo aí, à toa. Então, essa prece por ele, pela pessoa, né, pelo meu inimigo, é uma forma de, dentro da minha limitação, amar esse inimigo. É um começo. Porque lá na frente, gente, nós todos vamos nos amar numa única e grande família universal. A dos filhos amados de Deus. Isso é assim nos mundos mais desenvolvidos. Porque o Evangelho não é só para o planeta Terra, não. Né? Os mundos mais desenvolvidos também estudam o Evangelho e praticam. As pessoas já se amam, já se respeitam, já compreendem.
O que mais que ele falou? Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Não foi isso que aconteceu com o Chico, né? Ele ficou chateadíssimo porque mataram a vizinha, matou o cachorro dele. Não foi? Conhece essa história? Aí Emmanuel fala para ele, Chico, vai lá e dá um presente, vê o que ela está precisando e dá um presente para ela. Aí Chico fez um crediário de uma máquina de costura caríssima, foi lá e deu a máquina para a pessoa abraçou ele e aquela amargura se dissipou. E a outra, rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Esse é um começo, esse é o que o Cristo deixou para a gente sair das trevas, da perturbação. Já está na hora, né? Esse aqui eu já falei, a pergunta 625, né? Qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Jesus. Nosso irmão maior, nosso amigo, nosso camarada. A gente tem que ser íntimo de Jesus, né? Meu amigo, meu querido. A perfeição constitui a meta de todo ser humano. Mas como proceder para alcançá-la? Segundo Jesus. Aí a gente volta para o início. Sempre que a gente vê esse texto, gente, sede perfeitos, lembra disso. Jesus não estava querendo que a gente fosse perfeito igual Deus, nem fizesse algo que não estivesse ao nosso alcance. E isso tudo aqui está ao nosso alcance, sim. É porque dói, incomoda, né? Perdoar alguém incomoda. Eu passei por isso há pouco tempo. Aí as pessoas ficam assim, já perdoou? Eu fico assim, pera, calma. Tá rolando, tá? Quase. Aí eu fico assim, poxa, eu estava quieta no meu canto, agora a pessoa me apronta essa e eu tenho que fazer, né? Dá trabalho, dói, cansa, mas é possível? É possível. É possível. E a gente fica levinho. Fica leve, leve. E aí, só para trazer uma mensagem final do livro Nascer e Renascer, que Emmanuel discorre para a gente, diante da perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Ninguém exige sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão, da gentileza, dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar, de improviso, a migalha do que te sobra ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, podes ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Então, para seguir esse caminho da perfeição, a gente tem a receita do próprio Jesus, né? E que esse
convite fraternal aí, de que nos amemos uns aos outros, penetre nos nossos corações para a gente poder meditar nesse tema. No momento que a humanidade está precisando tanto, né? Dessas nossas vibrações de amor por quem a gente conhece, por quem a gente não conhece. Aceitemos o convite de Jesus, então. Fiquemos em paz, graças a Deus. Boa noite. Obrigada, minha irmã, por essas belas reflexões aí, para a gente entender um pouco mais todo esse ensinamento de Jesus, né? De sermos perfeitos. Então, neste momento, agradecemos nossos amigos internautas que vão nos ouvir, nos ver. E a gente sempre pede que curta, compartilhe, para que mais pessoas possam receber essas bênçãos que são essas palavras que a gente traz toda semana. Boa noite.